Olá, olá. Resolvi fazer essa live aqui surpresa porque eu acabei de dar uma aula que me deixou muito feliz. Uma aula para um grupo lindo, um grupo potente e que me inspirou muito, né, a falar para vocês sobre o alcance de metas, né, que foi um assunto que a gente conversou agora durante essa aula e que me tocou muito profundamente como é que a gente pode olhar e abordar o campo das nossas metas na nossa vida, né? Eu fiquei muito feliz assim com o que eu vi transparecer no campo, nos campos das alunas. Eu tô pilhada aqui ainda na minha mesa. Eu falei, eu não posso levantar daqui sem levar essa mensagem, né? Salzinha, minha querida, Borralho, meu amigo, que bom te ver aqui. E eu vou deixar aqui gravado, né? Para quem depois puder, quiser assistir depois, né? Mas eu não queria deixar de trazer essa mensagem agora. E a questão das metas na nossa vida passa muito por a gente conhecer, né? Aquilo que a gente realmente quer. E conhecer aquilo que a gente realmente quer passa por a gente se conhecer, por a gente se autoconhecer, né? E o que isso quer dizer? O alcance de uma meta envolve alguns elementos, né, que importantíssimos na área da nossa vida, né? E o alcance de uma meta passa por a gente, além da meta em si, entender quais são os pontos fortes que estão operando dentro da gente e quais são os desafios internos que muitas vezes estão ali dentro da gente camuflados e sabotando de alguma maneira o alcance daquela meta. É como assim, uma parte nossa quer muito alguma coisa, mas tem uma outra parte que está bloqueada ali em algum ponto interno dentro da gente, seja por uma crença, seja por uma memória, né? Então, assim, a gente precisa avaliar no campo de uma meta, primeiro, se ela é uma meta de curto, médio ou longo prazo, né? Para a gente não dar um passo maior do que a perna, não é isso? Então, às vezes, a gente coloca uma meta que ela fica muito pesada pra gente, né? Ela fica uma coisa assim que a gente simplesmente não consegue dar conta porque a gente colocou uma meta que naquele momento tá além das nossas possibilidades. Então é importante trabalhar com metas reais, né? Trabalhar com metas reais, porque eu entendo que aquilo que move a gente para uma meta é aquilo que vai tocar na gente realmente uma vontade de algo que vai falar da nossa essência, né? E no baralho cigano, uma carta para mim que representa muito a questão das metas que eu quero trazer para vocês é a carta da montanha, tá? Então, assim, a montanha representa, né, aquele patamar ali que eu quero chegar, aquele ponto que eu quero alcançar, né? E muitas vezes isso vai demandar energia, isso vai demandar disciplina, isso vai demandar foco, isso vai demandar vontade, isso vai demandar movimento, né? E essa trilha rumo à nossa meta pode se tornar muito mais clara se a gente conhecer quais são os pontos fortes internos que a gente traz dentro da gente e quais são os desafios internos que a gente traz que muitas vezes estão até num nível inconsciente ou até já estão conscientes, mas a gente ainda não conseguiu virar aquela chave, né? Então, observar esses pontos internos fortes e desafiadores, né? E como é que eu faço para me observar? Eu preciso entrar em conexão comigo. Aí vem a carta das estrelas do baralho cigano, né? De número 16. Ninguém se autoconhece sem se conectar, sem olhar para dentro, sem ouvir uma voz que vem de dentro da gente, né? Que não vem de fora, que não vem de ninguém falando pra gente. Eu sei quais são os meus pontos fracos, né? Só eu posso acessar eles. Claro que muitas vezes
com a ajuda de agentes externos facilitadores, né? Mas se eu não me dispuser a me conectar e olhar para dentro, eu posso muitas vezes me sentir estagnada e achar que uma coisa é muito mais difícil de eu conseguir do que na realidade essa coisa é, né? Porque é uma meta que nos move, ela vai tocar na gente algo que pode passar por uma vocação, pela nossa essência, né? Geralmente as metas que nos chamam na vida, elas têm a ver com a nossa essência, né? Não adianta você querer cumprir uma meta que não está alinhada com a sua essência, porque não vai rolar, né? Então, outros fatores que devem ser observados são no ambiente externo, né? Então, a gente precisa observar o quão favorável o nosso ambiente está para que a gente consiga alcançar aquela meta e o quão desfavorável também está. Então, avaliando, né, essas perspectivas, eu consigo traçar uma meta e falar assim, bom, eu tô nesse ponto aqui, né? Agora são esses os recursos que eu tenho, eu me sinto dessa maneira e eu reconheço que eu tenho como pontos a meu favor essas características, essas potências e que eu tenho como pontos sabotadores essas outras características, né? E esses outros desafios. E é importante que pontos internos e pontos externos possam estar alinhados, né? Eu preciso ter um ambiente favorável internamente e um ambiente favorável também no meu entorno, no meu externo, construir um ambiente favorável para que eu possa alcançar uma meta, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma meta de finalizar um estudo, um projeto de algo escrito, uma tese, dentro do prazo aí de 2 meses, se eu não tirar um tempo todo dia para me dedicar a isso, se eu não priorizar isso, não vai rolar, né? Então eu preciso estar consciente da minha meta. Eu preciso estar consciente da minha meta. E alcançar metas exige da gente uma percepção e uma consciência, que para mim é um dos lemas da vida, que é não dá para ter tudo, né? Para eu alcançar uma meta, eu preciso fazer escolhas. Então não dá para ter tudo, né? Eu preciso abrir mão de algo por algo que é prioritário para mim. E aí eu começo a trilhar essa minha montanha e eu começo a perceber que passo a passo eu não tenho como sair de um ponto de partida e dar um salto para o meu ponto de chegada. A vida não dá saltos, tá? A vida não dá saltos e também não tem atalho. Às vezes até tem, mas alguns atalhos costumam ser perigosos, porque a gente perde partes importantes do processo, buscando atalhos. Então é importante que você percorra o caminho, que você suba a sua montanha passo a passo. O alcance de uma meta se constrói passo a passo, no passo a passo. E para isso eu preciso estar nessa guiança interna, que vem representada na Carta das Estrelas, no baralho cigano, né? Que fala também de uma voz interna que vai me guiando conforme cada vez mais eu vou me acessando e vou me conhecendo. Essa voz interna é que vai me dando as pistas pelo caminho, se eu estou indo bem em direção a uma meta ou não. Então, preciso que você delimite, né, o tempo das suas metas, entendendo que nem todas as metas são iguais e precisam ter o mesmo tempo. Isso não só em relação entre as metas, mas em relação a você para outras pessoas, né? Então, se de repente você tem uma meta que é muito parecida ou igual a de outra pessoa, você não precisa chegar no alcance daquela meta no mesmo tempo. Entender que cada um tem seu tempo também, né? E que isso é muito precioso. Isso faz o caminho de cada pessoa muito único. E é importante entender também que na vida, né, é importante a gente estabelecer metas, sim. E metas possíveis, metas palpáveis, porque as metas movem a gente,
né? Como eu falei no início, metas em geral, quando são metas verdadeiras, são metas que estão muito alinhadas com a nossa essência. Quando a gente sente assim, que fala, que a gente pensa assim, caramba, eu quero conseguir isso, eu quero conseguir voltar a fazer isso, eu quero conseguir realizar tal coisa, aquilo dali tem a ver com a sua essência. E muitas vezes o que prejudica o alcance das metas é a procrastinação, né? E a procrastinação é um grande veneno. E se a gente olhar mais a fundo na raiz da procrastinação, a gente sempre vai encontrar um medo, né? Então, às vezes a gente escuta as pessoas dizendo: ah, fulano é preguiçoso, fulano não quer nada com nada, fulano dormiu até tarde. E muitas vezes a pessoa ela só está fugindo de algo do qual ela tem muito medo, né? Então, o alcance das metas passa por uma cura também do campo da procrastinação, né? E a gente cura a procrastinação quando a gente entra em movimento. Quando a gente entra em movimento, a gente percebe que aquilo ali traz uma potência de tanta vida para o nosso campo, né? Pode ser das coisas mais simples até as mais complexas. Por exemplo, desde quando você está procrastinando de ir para academia, por exemplo, se você é uma pessoa que frequenta academia, né? Ou que quer voltar a fazer exercício, até de repente uma mudança de casa, de país, né? Então, assim, o que me bloqueia, né? O que me faz não entrar em movimento? O que me faz não nutrir uma necessidade do meu corpo, do meu emocional, do meu psiquismo, né? Para não ir na direção daquilo que eu estou buscando. Encontrar essa raiz é fundamental para você perceber por que você pode estar tendo dificuldade ainda de alcançar alguma meta, né? Qual é o ganho secundário que você está tendo em não fazer aquilo, né? Então, se eu tenho medo de algo, então eu procrastino e eu não me exponho naquilo, né? E aí eu vou postergando aquela minha meta, de dar aquele passo, de tomar aquele movimento na minha vida. Entendendo também que muitas vezes a gente não precisa dar conta de tudo sozinho, né? Às vezes o alcance de uma meta também requer da gente se abrir para buscar apoio, para buscar ajuda, né? Para buscar uma escuta ativa, né? Para pensar junto com a gente, para sentir junto com a gente. Então, às vezes é uma questão de ajuste, de você perceber algo que você não estava percebendo em você para virar aquela chave e entender por que você quer aquilo, mas não consegue aquilo, né? Qual é a causa invisível que está atuando ali dentro de você? Então, eu vejo muito, né, esse campo das metas no baralho cigano, na carta da montanha, né, fazendo aqui agora uma associação. A carta da montanha, ela é uma carta domiciliar da casa 10 da mandala cigana, dentro da metodologia que eu desenvolvi, que é a leitura terapêutica da mandala cigana. E quando eu comecei esse trabalho, muitas pessoas me questionaram, mas montanha, na casa 10, que é uma casa de missão, né? Montanha, que é uma carta que remete a dificuldades, né? Depende. Se a gente olha por um viés de uma cartomancia tradicional que divide as cartas em positivas e negativas, em blocos, né, duais, e dependendo do olhar da escola que se escolhe olhar, como por exemplo na escola europeia, onde a montanha tem de fato um viés de muita dificuldade, né, de coisa que requer ali um campo pesado de superação. Aí, realmente, se você ficar focado nesse olhar, você vai ficar realmente com essa visão só da sombra da montanha. Mas se você pega um olhar de sombra e de luz e você busca a luz dessa montanha e você percebe o campo de crescimento, de conquista, de merecimento, né? De ser justo consigo mesmo nas metas que você quer realizar,
você vê que a carta da montanha tem uma luz imensa e que se nós somos feitos todos de sombra e de luz, os arquétipos do baralho cigano, os símbolos do baralho cigano também vão refletir tanto a sombra quanto essa luz dentro de cada um de nós, né? E é por isso que eu vejo na montanha uma grande luz, que vem no campo da casa 10, que é a casa da missão, e portanto tem a ver também, passa pelas nossas metas, né? Porque missão de vida é meta, né, gente? Vamos combinar que missão de vida é meta, né? Se não é, pelo menos deveria ser, né? Eu entendo sim, porque é o que nos nutre, é o nosso para quê, é o nosso fundamento, né? Então, a montanha, ela vem nos relembrando que muitas vezes as nossas metas vão estar envolvidas num campo de vocação, né? Muitas vezes as nossas metas vão estar envolvidas num campo de vocação, e quando eu falo vocação, vocação não, a gente tem muito essa tendência de associar a vocação só com carreira, né? Não que carreira seja pouco, claro que não, mas vocação é um sentido maior de existência. Quando você exerce a sua vocação e vem aqui fazer, né, e mostrar e ser aquilo que você veio para ser. Então, o quanto você está exercendo a sua vocação na sua vida, em todas as áreas da sua vida, né? Quais são as suas metas em todas as áreas da sua vida? Você está alinhada, está alinhado ou não com o campo da sua vocação? Carta da montanha. E vocação, ao contrário do que muita gente acha, não é aquilo que é tudo florido e facinho. Então é porque minha vocação, então já está ganho. Meta ganha, meta paga. Não. Vocação é aquilo que vai nos levar adiante, apesar de toda e qualquer adversidade, porque tem um sentido muito visceral que nos move rumo às nossas metas, né? Então, as nossas metas primordiais de vida, elas têm a ver, sim, com o campo da nossa vocação, de viver aquilo que a gente veio aqui para viver. E se a gente negligencia as nossas metas, a gente negligencia a nossa própria vocação. Então, olha para o termostato das suas metas agora, e se você sentir esse chamado, coloca num papel quais são as minhas metas agora e quais delas eu estou realmente vivendo no sentido de me mover nessa busca, de dar um passo de cada vez na escalada ao alcance das minhas metas. Quais são as minhas metas de curto prazo? Pensa para você o que é um curto prazo. Quais são as minhas metas de médio prazo? E o que é um médio prazo para você? E as suas metas de longo prazo, né? E esse tempo correspondente, e lembra de colocar metas que sejam possíveis, que sejam palpáveis, para você não tentar dar um passo maior do que a sua perna, né? Então, quando você coloca um objetivo, uma meta, você se empenha e você se conecta o suficiente para alcançar aquela meta, a sensação de gratificação interna é algo assim, é difícil de ser mensurado, porque vem no nível do sentir. E quando você alcança as metas a que você se propôs, isso eleva a sua autoestima e você passa a se amar mais. Então, o alcance de metas passa também por um campo de elevação de autoestima. Você passa a se amar mais. Você passa a reconhecer o seu esforço e o seu valor. Sem depender, não é que você não precise de ninguém, não é que a gente não precisa do reconhecimento das pessoas, mas quando a gente se reconhece primeiro, independente disso, o reconhecimento das pessoas à nossa volta vem como um regozijo, como um abraço na alma, né? Como algo gostoso e não como uma dependência para eu me validar, né? Então, quando eu alcanço uma meta e eu me honro por isso, eu me agradeço por isso e eu digo obrigada, né? Eu te amo.
Eu hoje me peguei fazendo isso comigo e foi muito gostoso, né? Era um momento assim do dia em que eu tinha me proposto a fazer algo e que eu tava assim com muita preguiça, tá muito frio, né, aqui no nosso Rio de Janeiro. E teve um momento que eu falei pra mim assim, então, eu vou te levar pela mão, vamos lá? E assim eu fiz. E quando eu terminei, eu falei assim, obrigada. Agora a gente pode voltar para casa, eu te amo. Uma meta simples. E você pode trabalhar isso no seu dia a dia. E aí você sente que você é capaz. E quanto mais você sente que você é capaz, mais você eleva a sua autoestima, né? E você começa a desenvolver esse campo de alto valor. Eu tenho valor. Eu consigo mergulhar em mim, reconhecer aquilo que é importante para mim, dar intensidade ao que é prioritário para mim. Eu reconheço quais são as emoções que me movem para alcançar uma determinada meta e o quanto aquela meta tem valor real para mim. E esse valor se alinha ao meu alto valor. Então, com essa mensagem aqui dessa live surpresa de agora, quero agradecer as presenças aqui. Tô vendo a Mel, tô vendo a Madu, querida, tá? Eu quero deixar essa mensagem aqui para que vocês se conectem com o alcance das suas metas e coloquem metas possíveis e deem um passo de cada vez. Como eu falei no início, a vida não dá saltos, a existência não dá saltos. Todo grande feito um dia começou com um primeiro passo, lembra disso, dá o seu primeiro passo na direção de uma meta que possa ser pequena, aparentemente para você agora, mas que vai te trazer um sentimento grandioso. Quando você falar para você mesma, obrigada, eu te amo, ok? Por você ter alcançado. Obrigada, Solzinha, muito bom ter a presença de vocês aqui, tá? Com certeza o campo da minha expansão ele vem por todo o campo dos encontros que eu tenho tido na minha caminhada, na minha existência com as minhas alunas. Então é no encontro, eu acredito que a gente se expande no encontro, né? Então agradeço muito por esse espaço de expansão, tá bom? Vou deixar essa live gravada aqui para quem chegou depois ou para quem quiser assistir depois, deixando um beijo aí imenso no coração de todas e todos. Optcha, axé.